Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida. E o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje a gente vai falar sobre propósito. Quem não quer saber qual é o nosso propósito aqui, né? Qual é o seu propósito aqui nessa terra, neste lugar, nessa nação? O tema da mensagem de hoje é Enquanto o seu propósito não chega. Você sabia que foi comprovado cientificamente que todos nós nascemos com um propósito? Mas antes da ciência descobrir isso, a Bíblia já nos dizia isso. Então eu vou ler com você alguns versículos de Romanos capítulo 8, mas depois eu quero que você leia Romanos capítulo 8, porque além de propósitos, Romanos capítulo 8 também vai falar sobre a glória que a gente está esperando, a glória futura. Vai falar também sobre a vida do Espírito Santo, a vida pelo Espírito Santo. E vai falar também que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos lá, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que a Bíblia quer nos dizer aqui é que nós temos um propósito. E todo aquele que tem o propósito, Deus já chamou. Quando nós falamos que Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, isso não é só uma frase muito falada, uma frase até mesmo clichê. É porque de fato Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já colocou em nós um propósito. E o que nós precisamos fazer a partir daí é buscar o nosso propósito. E como nós buscamos o nosso propósito? Aqui ele vai falar que nós precisamos conhecer a Deus para que Ele revele em nós o nosso propósito. Não tem como a gente descobrir qual é o nosso propósito neste lugar se a gente não buscar em Deus e conhecer a Deus verdadeiramente. Em Romanos capítulo 8, ele vai dizer mais para frente aqui que nada pode nos separar do amor de Jesus por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele amou toda essa criação de tal maneira que Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. E o que nós precisamos fazer para recompensar todo esse sacrifício que foi feito por nós é conhecermos a Jesus de verdade para que o seu propósito seja revelado sobre a nossa vida. E quando o propósito de Deus for revelado em nossa vida, Deus começa a nos chamar para que possamos fazer aquilo que fomos predestinados a fazer neste lugar. E é muito triste quando nós vemos pessoas que vivem uma vida inteira neste lugar, nessa nação, sem ao menos ter a curiosidade de saber qual é o propósito que Deus destinou para a vida dela. Talvez aquela pessoa seria uma pessoa usada para curar, para libertar, para salvar. Seria às vezes uma pessoa que estenderia a mão para os necessitados. Seria às vezes uma pessoa que converteria, ou salvaria, ou curaria toda uma nação. Mas viveu de forma promíscua neste lugar, sem saber qual era o seu propósito, sem ao menos querer buscar qual era o seu propósito neste lugar. E o que nós precisamos fazer enquanto o nosso propósito não chega, não seja revelado a nós, é conhecer a Deus de verdade, buscar a Deus de verdade para que isso aconteça. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer sobre a vinda do Espírito Santo, o que aqueles homens fizeram enquanto isso não aconteceu. Jesus disse para eles, olha, ficai em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, então fiquem em Jerusalém. Aqueles homens, a partir do momento que Jesus ressuscitou,
e foi revelado àqueles homens, e apareceu para aqueles homens. Eles ficaram doidos e o coração deles queimaram e falaram: agora, Jesus, o que eu mais quero é sair perante a nação e começar a falar do teu amor, da tua graça, da tua palavra. Eu quero pregar para nações. Então eles estavam loucos e estavam queimando ali e doidos para fazer a obra, mas Jesus falou: calma, não vai ser agora. Fiquem em Jerusalém, até que do alto eu mande o meu Espírito Santo, Consolador, aquele que caminhará junto com vocês, aquele que direcionará vocês sobre o meu propósito, sobre as minhas vontades. Então aqueles homens ficam em Jerusalém por mais 100 e poucos dias. E o que eles fizeram durante esses dias foram orar. Conhecer mais a quem eles estavam servindo, conhecer mais a quem eles estavam doidos para falar sobre. Por mais que eles viveram ali 3 anos com Jesus, eles permaneceram mais 100 e poucos dias orando e buscando de Deus o direcionamento para que aquela promessa se cumprisse na vida deles. Então, a partir daquele derramamento do Espírito Santo que houve naquele lugar, aqueles homens puderam entender qual era de fato o propósito deles naquela nação. E a partir daquele dia, pessoas começaram a ministrar, outras pessoas começaram a curar, outras pessoas começaram a fazer aquilo que Deus tinha predestinado para que eles fizessem. Ou seja, o propósito deles foi revelado a partir daquele momento. E o que nós precisamos fazer é isso. Ao invés da gente querer fazer, nós precisamos entender o que Deus quer fazer em nós. Ao invés da gente querer viver uma vida sem propósito, sem direção, sem rumo, nós precisamos parar tudo o que estamos fazendo e começar a buscar conhecer Jesus, começar a buscar a presença de Jesus, começar a buscar o Espírito Santo de Jesus para que dentro de nós não haja mais espaço para nada da nossa vontade. E nesse momento vamos começar a entender qual é o nosso propósito neste lugar. E aí nós não vamos andar mais perdidos, sem saber o nosso destino, sem saber o fim da nossa jornada. E agora a gente vai começar a caminhar rumo ao nosso propósito. Ainda em Romanos capítulo 8, eu quero ler com você o versículo 24 a seguir. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não importa o seu estado, o seu momento agora, não importa se você vai saber pedir pelo propósito, ou se você vai saber o que você vai ser neste lugar. O que você precisa entender é que o seu Espírito Santo, aquele que habita dentro de você, ele intercede por você. Nós não sabemos às vezes orar e pedir algo para Deus, mas o Espírito Santo sabe, porque ele é o nosso intercessor. Então nós começamos a pedir e ele começa a nos direcionar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar a nossa vida e dar espaço para que o Espírito Santo use-nos, Pai. E através de nós, ele interceda a Deus. Nós precisamos esperar aquilo que nós não vemos, e isso é esperança. Quando nós falamos da vida eterna e de estar com Jesus naquele grande dia, isso é uma esperança, é esperar por aquilo que não vemos. E da mesma forma, enquanto o nosso propósito não chega, nós temos que esperar por aquilo que nós não estamos vendo. Às vezes você não se vê como um grande levita do Senhor, às vezes você não se vê como um grande pregador do Senhor, às vezes você não se vê como um profeta do Senhor. Mas se você pedir a Deus a revelação do seu propósito, mesmo sem você enxergar com clareza, o Espírito Santo vai interceder por você e Deus vai revelar sobre você o seu propósito. A partir do verso 37 do mesmo capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa o que está ao seu redor, não importa qual ambiente que você vive, nada será capaz de te separar do amor daquele que o te criou. Nada será capaz de separar do amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nada será capaz de nos separar do nosso propósito a partir do momento que você buscar em espírito e em verdade, conhecer verdadeiramente a Jesus. Nada será capaz de separar você de Deus. Ele já nos escolheu. E se você está ouvindo esse áudio, é uma confirmação de que Ele já te escolheu. O que você precisa fazer exatamente nesse momento é começar a buscar. Assim como aqueles homens buscaram pelo Espírito Santo, algo que eles não sabiam, algo que eles não enxergavam, algo que eles não tinham noção de como que viria, nem como seria. Mas eles buscaram por uma esperança, aquilo que não se vê. Da mesma forma, você tem que começar a buscar, começar a orar, começar a entregar a sua vida verdadeiramente para Deus, para aquilo que não se vê, pois Ele está pronto e ansioso para entregar para você o seu propósito e começar a te usar como um instrumento de transformação sobre essa nação. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia. Deus, que enquanto o nosso propósito não chega, possamos enxergar a esperança em Ti. Possamos buscar e orar por aquilo que não vemos, mas sabemos que chegará, Pai nosso. Pois sabemos que Teu Espírito Santo tem intercedido a nosso favor. Mas Deus, mesmo que nós não sabemos orar, sabemos que Teu Espírito está intercedendo por nós e sabemos que é um momento de aprendizagem, é um momento de busca, é um momento de conhecimento, é um momento onde nós possamos, Senhor, firmar os nossos pés na Tua Palavra. Deus, sabemos que nada é capaz de nos separar do Teu amor. Mas sabemos, Deus, que tudo isso, Senhor, só vai acontecer a partir do momento que nós te amarmos de volta. E aquele amor que é sobre todas as coisas. É aquele amor que nós possamos entregar a nossa vida e nos jogar nos Seus braços. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Continua, Senhor, nos regando com a Tua graça, com a Tua força, Pai, com a Tua soberania. Continue, Senhor, nos fortalecendo, Pai, mesmo que estivermos fracos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Tenha um dia abençoado.